noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Que essa noite Deus possa falar em nossos corações. Que Deus seja bem-vindo aqui entre nós. Feche seus olhos. Nesse momento diga a Ele: Senhor, Tu és bem-vindo aqui entre nós, Pai. Se faça presente aqui, Deus. Fale conosco essa noite, Pai. Derrama a Tua glória aqui sobre nós, Senhor. Nós Te adoramos, Deus, em espírito e em verdade, Pai. E Te pedimos, Pai, se faça presente aqui em nosso meio, Deus. Glorifique o nome dEle, adore o nome dEle essa noite. Agradeça a Ele pela sua semana. Agradeça a Ele por você estar aqui essa noite, pela oportunidade de estar aqui adorando e bendizendo o nome dEle. Aleluia! Nós fomos pegos de surpresa, né, no nosso Brasil, um tempo pra cá, com um preconceito muito grande com o nosso evangelho, né? E essa música, ela fala que nós fomos perseguidos, mas estamos de pé. E desde aquela época de antigamente, o Coliseu não sobreviveu, os grandes reis não sobreviveram. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Então haja o que houver, venha o que vier em nossas vidas, nós ficaremos de pé, porque nós servimos um Deus que guerreia as nossas guerras. Amém? Quero ouvir suas palmas, hein? Cante comigo. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Diga: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos o que, amados? Estamos de pé. Diga assim, ó: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Diga: o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja.
nós cremos. Diga. Vivemos por fé. Estamos de pé. Suas palmas. Diga assim, ó, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Ninguém, amados, ninguém nunca vai parar a igreja do Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Diga isso. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga. Oh, impressionante. Oh, que deixas. Diga. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Sido tão, tão bom pra mim. Olha isso. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante.
comigo, cante assim comigo. Traz luz para as sombras. Esse é o nosso Jesus, amados. Derruba as muralhas pra me encontrar. Diga, traz luz. Traz luz para as sombras. Ele derruba as muralhas pra me encontrar. Aumente a intensidade e diga: traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Mais uma vez, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mais uma vez, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, Tu nos sondas, Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe. Tu nos criaste, Tu nos formaste. E hoje nós estamos aqui para adorar e exaltar o Teu nome. Cante assim. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta-me. Peça a Ele, transforma-me. Transforma-me conforme a Tua palavra. Se ache só a Ti, então peça a Ele, usa-me, Senhor, usa-me. Cantamos assim. Ponte sobre as águas como abrigo, flecha que acerta, quer
quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Lá em cima, todos assim. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. Se ache só ti, então peça a Ele, usa-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante assim. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Será que você pode cantar mais uma vez? Como um farol. Como um farol. Só tu és, Senhor, flecha que acerta o alvo. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Senhor, usa-me. Se esse é o desejo do seu coração, aplauda Ele neste lugar.
Aplauda aquele que é santo para todo sempre. Há um coral de anjos que canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você que conhece, cante. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando. Então diga o teu nome. Teu nome é o mais alto. O teu nome. Os tronos e domínios, governos e poderes é sobre. Então canta nova vida. Os anjos clamam. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo. Vamos cantar lá em cima. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante! Cante ao Cordeiro. Quantos são livres nessa noite? Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro. E nós cantaremos. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. O teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome é sobre. Então canta, igreja! E os anjos clamam. Toda a criação, Santo.
santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, e tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo. Santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo pra sempre. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós adoramos o teu santo nome, pois cremos que estás acima de tudo e de todos. Aleluia. Declaramos, Senhor, que nessa noite que o teu nome é santo, que o teu nome é mais alto, Deus. Jesus, nós clamamos o teu nome aqui neste lugar, porque nós cremos que tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que tira todo medo, o Deus que dissipa toda mentira contra nós. Nós declaramos tanta coisa nessa noite. Você prestou atenção nas canções que você entoou, Senhor, nessa noite? O ousado amor de Deus por ti. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus por nós. E nessa noite não vai ser diferente. Nós vamos clamar o nome dele sobre a nossa vida. Nós vamos clamar o nome de Jesus para a nossa família. E quando a gente vem entoando esse louvor, irmãos, esse louvor é profético. Eu quero que toda a igreja, assim como nós cantamos até agora no maravilhoso coral, eu quero que você se junte a nós aqui no louvor, porque esse é o momento único que nós temos de nos render aos pés do nosso Senhor e Salvador. Esse é o momento único que nós temos de abrir o nosso coração e declarar o nosso Deus, e declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias, que Deus tem o poder sobre todas as coisas. O nome do Senhor é exaltado sobre a minha vida, sobre a tua vida. O nome de Jesus é exaltado na nossa família. O nome de Jesus é exaltado em todas as coisas, porque nós cremos e nós profetizamos isso. Então abra sua boca nessa noite e profetize sobre a sua vida. Abra sua boca nessa noite e profetize sobre a sua casa. Você está aqui, mas só Deus sabe como está lá. Só Deus sabe como você deixou o seu lar. Só Deus sabe como você está aqui nessa noite. Mas eu quero te trazer nessa noite com ousadia, com autoridade, de clamar ao Jesus. Aleluia. Oh Deus, tu estás aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Declarar teu nome. Cante comigo. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade.
poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Declare essa noite sobre toda alma e depressão. Em nome de Jesus, já sente nada agora. Clame em nome de Jesus. Como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Declare, declare, declare. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, aleluia. Você vai declarar agora. No ato profético, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Agora você vai declarar sobre essa rua. Você vai declarar sobre essa igreja. Você vai declarar sobre todos que estão aqui nessa noite. Declare o nome de Jesus sobre essas vidas. Deus quer fazer algo tremendo aqui nessa noite, mas basta você crer nesse nome de Jesus. Nesse nome que tem todo o poder. Basta eu crer que Ele operará milagres, que Ele fará maravilhas, que eu sairei daqui diferente. Aleluia! Declare pelas ruas o nome de Jesus. Toda solidão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome. O nome poderoso, o nome poderoso. Declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Toda escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Vamos declarar mais duas vezes. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Toda escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Agora essa igreja declarando o teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Declare. Ele é vida, Ele é vida. Destrói. Ele está destruindo cadeias aqui nessa noite. Oh, aleluia!
Estenda as suas mãos para a Vila Rosalie, por gentileza. Você pode orar por esse bairro. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos aos domingos e aos cultos desta semana, orando por este bairro, Vila Rosalie. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu venha entrar em cada lar, em cada família, em cada rua deste bairro. Eu quero te pedir que todo espírito das trevas, todas as cadeias malignas possam ser dissipadas dessas casas. Algumas pessoas estão agora entristecidas dentro das suas casas, pessoas que estão com os casamentos destruídos. Eu quero declarar sobre esses lares o poder do teu Espírito Santo. Vem sobre esses lares, Espírito Santo. Pessoas que estão com o casamento destruídos, que agora venha uma reconstrução, que os pais possam voltar a acreditar no amor, que os filhos possam voltar a acreditar no amor. Tome essas famílias, dessas ruas, dessas casas, aqui em Vila Rosalie. Esse bairro é teu, esse bairro é teu, Espírito Santo. Visita cada rua, em nome de Jesus. Que cada rua dessa seja atingidas pelo teu Espírito Santo. Toma todas as ruas deste bairro. Que este bairro possa ser um bairro de luz nesta cidade. Que essa cidade de São João de Meriti possa haver algo diferente nesse bairro de Vila Rosalie. Que esse bairro possa ser visto como bairro da bênção, possa ser visto como bairro da luz. Nós profetizamos, Abba Pai, vem sobre este lugar. Paizinho dos céus, vem sobre este bairro, Senhor amado. Que todo o poder das trevas, seja ele no alto, seja ele embaixo, seja ele do lado, que seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma os portais desse bairro, toma as entradas desse bairro, que toda encruzilhada ou entrada deste bairro que foi entregue a um porte ídolo, nós queremos agora, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, declarar que o teu nome é vida, que teu nome é poder. Sobre as ruas nós clamamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós clamamos pelo teu sangue, que esta cidade seja lavada pelas tuas mãos, que as águas do teu reino desce sobre este bairro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu quero colocar todas as igrejas abertas nesse bairro, nesta rua, em outras ruas, que essas igrejas possam se unir, que os líderes evangélicos possam se unir, que o povo que congrega nessas igrejas possam se unir, que nós possamos ser vistos como um povo de Deus, um povo sem dissensão, um povo sem escândalo, Senhor amado. Que as igrejas desse bairro sejam vistas como igreja da fé, igreja da luz, igreja da paz. Toma os líderes evangélicos e todos os membros das igrejas que residem aqui neste bairro. Agora eu oro pela nossa igreja, Senhor, sobre a igreja de Nova Vida em Vila Rosalie. Toma todos os ministérios, toma todos os grupos que trabalham aqui, todos os líderes de departamento, que qualquer espírito contrário, maligno, que tentar vir sobre qualquer departamento desta igreja, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que possamos nos unir, porque entendemos que a unidade em espírito vai transformar a vida desta igreja. Senhor amado, que aqueles que nós pregarmos o evangelho, que aqueles
que nós convidarmos da nossa família, entrar por essas portas, que sejam bem recebidos pelos departamentos, aonde eles entrarem, Pai. Toma esta igreja, toma esses departamentos, tome a direção desta igreja, Senhor amado. Tome todos aqueles que trabalham aqui neste lugar, que a administração desta igreja, seja ela espiritual, seja ela material, seja todas as administrações vistas por Ti. Por isso, Pai, eu coloco em Tuas mãos. Clamamos pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os 4 cantos desta igreja sejam inundados com a Tua unção, que os céus desta igreja possam ser inundadas com a Tua unção, que quando abrirmos aqui, iniciarmos um culto, seja às terças-feiras, às quartas-feiras pela manhã, às quintas, às sextas, com as mulheres, com os homens, ó Pai, com a mocidade, com a terceira idade, com a escola bíblica dominical, com o culto matinal, com o culto à noite, com os ensaios que acontecem aqui, seja de música, seja de dança, seja de teatro, que essa igreja seja guardada pelo Teu Espírito Santo de Deus, e que todos os membros dessa igreja, eles sejam prósperos em saúde. Eu declaro sobre a sua vida, igreja, que tu seja próspera em saúde, que a prosperidade esteja sobre a sua vida, que a prosperidade esteja sobre a sua casa, que nenhuma doença venha sobre a sua casa, que tu sejas remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu profetizo provisão financeira para a sua vida, eu profetizo a riqueza dos céus, eu profetizo que a sua família venha comer o melhor desta terra. Eu declaro isso no nome de Jesus na sua vida, e que tu sejas abençoado, não pelo meu nome, mas pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Clamamos pelo nome de Jesus. Quem ama esse nome, quem confia neste nome, clame esse nome, busque esse nome sobre a sua família. Gritamos, declaramos o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nome de Jesus. Sobre sua família, o nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, aplauda o nome de Jesus. O nome de Jesus. Aleluia. Dê um beijo, um abraço nessa pessoa e diga: eu declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus em sua vida. Graças a Deus. Você tome o seu lugar, por gentileza, queridos. Sempre é bom estar com os irmãos para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jana Star, hoje é a Tatiane. Boa noite a todos, a paz de Jesus. Vamos começar aqui primeiro com o passeio da melhor idade, que vai acontecer dia 9 de novembro, gente. Nós temos apenas 5 vagas restantes. O passeio vai ser para a Praia Vermelha. Procurar a Beth, o Sandro, a Andréia do Anderson e a Ana Paula do seu Oscar, tá? Nós vamos ter também o Congresso de Homens, dia 23 de novembro, às 2 horas, lá na Nova Vida de Olaria, e as inscrições pelo site ou pelo aplicativo, tá?
Dia 2 de novembro, também às 6 horas, nós temos o JPEG. E no mesmo dia 2 de novembro vai estar acontecendo Nova Vida com Amor, lá em São Mateus, das 13 às 17 horas. Se alguém quiser mais informações, procurar o pastor Ney. Vai ser a festa do Dia das Crianças lá, tá? O Rafael também pediu para reforçar aqui sobre o nosso seminário, que vai estar voltando agora em janeiro. Quem quiser mais informações, procurar o Rafael, tá? E os nossos cultos semanais, terça-feira às 19h30, o culto da família, quarta-feira às 8 horas, o Bom Dia Espírito Santo, a nossa quinta profética às 17h30, com o pastor Henrique, domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical, às 10 horas o culto matinal e às 18 horas o culto de louvor e adoração que nós estamos participando agora. E eu queria finalizar chamando a Marcinha para falar sobre o Congresso das Mulheres que aconteceu ontem. Orem, participe das nossas programações. Boa noite. Boa noite. Quem veio no congresso ontem? Foi bênção? Então, nessa noite, eu queria agradecer, primeiramente, ao Senhor, porque se não fosse Ele, não aconteceria o congresso. E tem uns nomes aqui que eu queria citar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha equipe, todas as meninas da minha equipe. A cafeteria, Pastor Ney, Patrick, Carlos, Felipe, Fernando, Giovanni, Flávio, Evelyn, Viviane. Muito obrigado. Sem vocês, a gente não conseguiria. Louvor, as meninas Elaine, Silvana, Bia. Ai, meu Deus, é muita menina, hein? Deixa eu ver aqui. Bia, Silvana, Elaine, Uli. Se eu esqueci alguém, agradeço também, porque são muitos nomes. Os meninos, Lucas, Adriano, o Renzo, que veio na bateria, o Elcio, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer vocês, porque não sei cantar, não sei tocar, então preciso de vocês. O Teatro com Propósito, a Dança das Mulheres, Débora fez uma ministração aqui maravilhosa, a Daiane também, Fernanda, muito obrigada, doutora Aline, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. As irmãs que doaram o bazar, senão a gente não tinha bazar para vender. As irmãs que doaram mimos, agradeço também a minha irmã que doou os mimos para mim, abençoar a minha equipe. Então, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, mas eu agradeço também, tá bom? E muito obrigado ao nosso pastor por confiar no nosso trabalho, senão eu vou acabar chorando. Amém. Foi um trabalho muito bom, muito gostoso. Eu fiz um chamado aos homens, né? Mas eu pensei que tinha muitos homens aqui na igreja, mas tem poucos, não é verdade? Tem poucos. Tem poucos porque pela manhã eu estava só, depois apareceu o Fernando, depois o Carlos, depois o Patrick, e os homens vieram, Diácono Felipe, foram chegando, Diácono Giovanni, e assim foi chegando, foram praticamente só 6 homens que trabalharam o dia todo com a gente. Eu sei que se tivesse 8, ficaria 4 pela manhã, 4 à tarde, nós não estaríamos tão cansados assim. Hoje de manhã, Fernando e Felipe limparam a cafeteria toda, não é isso? Foram poucos homens, nós trabalhamos assim praticamente o dia inteiro. Mas eu sou grato aos homens que estiveram aqui ontem. Isso fica de exemplo para os homens da nossa igreja, que eu não chamo pessoas, eu convoco, e quem tem que dar o nome é você. Quando você tem que servir o exército que te chama, se você não for, não sei se paga multa. Antigamente, no meu tempo, pagava, ainda é preso. Era assim hoje. Hoje eu acho que está mais boneca do que tudo, né? Me perdoe. Está mais boneca do que tudo. Na minha época, eu tinha que me apresentar. Se eu não me apresentasse, eu era punido, não é verdade? E aqui a gente faz a eleição, não é isso? E vem quem quer. E nós estamos trabalhando com quem quer, entendeu? Quem sabe na outra oportunidade você queira trabalhar. E uma outra oportunidade que os homens têm é de estar no dia 23 no Congresso de Homens com uma Nova Vida, em Olaria, a partir de 2 horas da tarde. Se você quiser maiores informações, quem está no grupo de homens, eu já mandei o link para todos os homens, e eu espero que, por favor,
a Igreja de Nova Vida em Vila Rosali tenha homens lá e que a gente possa chegar lá e ter um grupo de homens, não para dizer que a Igreja de Nova Vida está viva, mas é para dizer que a Igreja de Nova Vida está viva. Você entendeu ou não entendeu? Acho que você entendeu, para dizer que tem homem. Então, é muito importante a sua presença, homem, nesse congresso, que eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Porque todo congresso da Nova Vida, quando os homens se encontram, realmente há um poder sobrenatural que desce. Então, o primeiro interessado não é um pastor. O primeiro interessado é você, em querer que Deus venha abençoar a sua vida. E a sua presença é muito especial neste dia. Então, tanto na sua igreja, como você for convocado, como para um congresso como esse que vai acontecer, gostaria muito que você estivesse presente, porque eu penso assim, quando nós estamos presentes no evento como esse, é bênção para a sua vida, para a nossa própria vida. Ontem mesmo, eu senti falta de muitas mulheres aqui na igreja, né? A igreja estava lotada de mulheres, foi uma bênção, mas muitas outras mulheres poderiam estar tanto presente, como trabalhando no evento, mas algumas decidiram não estar. Quando a gente faz um projeto desse, a gente não faz um projeto para uma pessoa, a gente faz um projeto para toda a igreja. Isso nosso congresso aqui, se você for em qualquer congresso de mulheres, vocês mulheres pagam entrada do congresso, aqui não, aqui nós não cobramos, fazemos de tudo que não venha se manifestar dinheiro para você pagar. Tivemos o almoço, e esse almoço foi R$10, simbólico. Tínhamos uma linha de macarrão, e nessa linha de macarrão, nós tínhamos ali, se eu não me engano, carne moída, tínhamos linguiça, tínhamos frango, tínhamos salsicha, não, tinha salsicha, não? Presunto, tínhamos queijo, então uma linha de macarrão, cebola, tomate, azeitona, queijo, alho. Gente, uma coisa legal, você poderia chegar e escolher o que você achasse melhor, que você gosta de comer. Então, isso é muito especial para a sua vida, para a vida das mulheres que vieram ontem. Nós fizemos com muito carinho, realmente, para que você fosse bem servida. Então, próximo evento de mulheres, que você venha participar, porque a sua participação, você está dizendo assim, eu estou com a igreja, eu estou com vocês, eu preciso desse maná, dessa bênção que veio sobre a nossa igreja. Tivemos 2 apresentações, tivemos 2 pessoas pregando aqui, 2 mulheres, não é isso? Então, foi bênção para as mulheres. Eu quero parabenizar a Márcia e todas as mulheres que se colocaram na brecha para abençoar esse trabalho. Você esqueceu de falar das mulheres que doaram os doces, né? Os doces que foram doados serviram de quase R$400 para o ministério delas, porque esse ministério que elas ajuntam esse valor é para quê? Para comprar brindes que muitas das vezes é sorteado aqui, para fazer algumas coisas como ali enfeitar e tantas outras coisas que tem esse investimento. Então, as mulheres que doaram os doces, né? Foi feito para isso. Então, estou dizendo para os irmãos quanto elas receberam, estão na mão delas esse valor, para que elas façam o melhor desse valor para o ministério. Sou grato a Deus por sua vida, sou grato a Deus pelas mulheres, que Deus abençoe essa igreja de uma forma rica e abundante mesmo. A mesma coisa, como a Tati falou aqui, do dia 9. Dia 9 temos um trabalho com a terceira idade. Então, a terceira idade tem crescido bastante nesta igreja. Vão estar ali na Praia Vermelha fazendo um piquenique, não é isso? Foi alugado um micro-ônibus, não é isso? E nós também necessitamos de ajuda. Muitos aqui idosos, eles não têm assim como investir, sabe? Investir em algo porque são idosos que ganham um salário mínimo, que pagam aluguel, muitas das vezes. Tem uma idosa aqui que ganha um salário mínimo, paga R$600 de aluguel, compra gás, paga luz, né? Uma idosa aqui da igreja. E eu fico olhando para ela e ainda vem trazer o dízimo. Eu falo, que coisa legal, que coisa bonita, maneira da vida, né? Tem gente que ganha mais do que isso, não tem coragem de entregar o dízimo. Eu fico maravilhado de ver. E ela diz assim, pastor, dá tudo certo. Então, muitas das vezes, o que acontece? A igreja, nós aqui,
estamos dando R$600 para que cubra o micro-ônibus para levá-los, não é isso? Nossa igreja está fazendo isso, esse mês deu para a gente fazer isso por eles, né? Mas custa R$1.200 o ônibus, não é isso? Então, se você quiser abençoar a terceira idade, falar, poxa, eu quero pagar, porque eu falei para o pessoal da terceira idade, né? Se cada um der R$20, a gente completa. Foi lançado no grupo, mas se você quiser abençoar, quiser pagar uma passagem para um idoso desse, fique à vontade. Você chega aqui, Beth. Beth está aí, cadê Beth? Beth está ali, ó, que ela é a pessoa que toma conta, junto com o Sandro. O Sandro também está aí, estão escondidos hoje aí. Sempre vejo aqui, vocês estão aí hoje, né? Então, está ali, eles são líderes desse departamento da terceira idade. Procure eles e fala assim, eu quero investir numa terceira idade dessa. Quando eu estiver na terceira idade, quero que você invista em mim. Quero que você venha investir em mim também, né? Esse investimento é muito bom. Então, se você puder falar, olha só, eu vou abençoar um novinho, vou botar um novinho, né? Um adolescente desse aí, você pode fazer isso, procurar. Está faltando só R$600 para a gente completar esse ônibus. Assim, se você puder. Se você não puder, fique tranquilo. Nós vamos continuar amigos, colegas, falando do mesmo jeito, mas quando a gente abençoa, certamente nós vamos ser abençoados também. Amém, amados? Amém? Amém, queridos? Amém. Eu fico muito feliz. Esse dia eu estava conversando com o pessoal aqui que entrega a cesta básica, a pessoa que trabalha com isso, que são 2 pessoas aqui na igreja, me falou, pastor, eu consegui 10 cestas básicas. Que coisa legal. É coisa legal, maneira, né? Não sei se foi doada, como foi, mas isso é um presente de Deus para a vida de pessoas que necessitam. Hoje, se você for comprar uma cesta básica, você não compra uma cesta básica por menos de R$185. Você não compra por menos do que isso. Então, essa oportunidade, né, a gente recebe através de pessoas que lutam, que buscam investimento para abençoar outras pessoas que têm uma necessidade hoje, né, de comer e de beber. Então, nossa igreja faz esse trabalho. Não é o pastor que faz esse trabalho, quem faz o trabalho é vocês. É vocês através dos departamentos que são colocados aqui na nossa igreja. Amém? Meu muito obrigado pela sua coragem, pela sua determinação e por tudo que tu tens feito por esta igreja. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Também quero agradecer os dizimistas, os ofertantes, que têm sustentado essa igreja, que têm deixado esta igreja de pé através da sua vida financeira, abençoando a vida financeira desta igreja. Agora, nesse momento, nós vamos escolher nossos dízimos e nossas ofertas. Espero que você tenha um coração generoso e venha abençoar. Estamos no final do mês, estamos aí pagando as últimas contas da igreja, que acontece essa semana, e para o próximo mês nós temos mais um desafio. Você conhece os nossos desafios, e eu espero que você seja um colaborador, um abençoador desta obra, chamada Obra de Deus. Amém? Se você já preparou o seu dízimo e a sua oferta, você pode ficar de pé, que nós iremos orar, agradecidos a Deus por sua vida, em nome de Jesus. Também quero agradecer muito, antes de falar sobre, quer dizer, de receber os dízimos e a oferta, agradecer aqui também, deixei por último, a mídia, né, da nossa igreja, que tem crescido bastante, e o agradecimento mais forte aqui é pela vida do Elias, que tem colaborado muito aqui. Ontem, o trabalho das mulheres foi transmitido o tempo todo ao vivo, não é isso? Para as redes sociais. Então, sou grato pela vida dele, que esteve aqui dentro, aqui preso, aqui essas horas todas, sem arredar o pé dali, né? Sentado ali, né? Que Deus abençoe a vida do senhor Elias e a equipe aí da mídia. Deus abençoe ricamente. Amém? Você pode aplaudir Cristo, por gentileza? Agora fique de pé, você que está de pé.
alguém esta noite que nos visita pela primeira vez? Se tiver, eu gostaria que você se colocasse de pé por alguns minutos. Alguns minutos, não, segundos, né? Tem? Amém. Tem mais alguém? Nos visita pela primeira vez? Hein, gente? Cadê? Você pode se colocar de pé rapidinho? Se puder, eu sou grato a Deus. Faça isso. Amém. Gostaria que você que está do lado aí se prepare para abraçar essa pessoa. Gostaria que toda a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Diga aí, seja bem-vindo. Entendeu? Quem vai abraçar essa jovem ali, quem vai abraçar o casal lá atrás. Deus abençoe ricamente. Você está na Igreja Nova Vida em Vila Rosali. Quem vos fala é o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada aos Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Você está nesse lugar. Essa igreja tem 23 anos de existência. Esse pastor que vos fala tem 25 anos que é pastor da Nova Vida. Tenho um prazer de dizer assim, da Nova Vida. Você conhece outra igreja, pastor? Não. Só conheço Nova Vida. Amém? É nesse lugar que você está. Fui batizado na Nova Vida. Fui apresentado, não, né? Apresentado não fui, não, né? Fui obreiro, fui diácono, fui ordenado no ministério pastoral, casei. Meus filhos, todos eles nasceram na Nova Vida. Eu sou grato por esta instituição chamada Nova Vida, onde Jesus se encontra dentro dela. Amém? Gostaria que você recebesse com muito carinho o Henrique. Dê uma salva de palmas a Jesus pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente. Amém? Pai do Senhor, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. É bom ser canal de Deus para a sua vida essa noite, né? Como todo é o último domingo e as quintas-feiras. E esses dias queimou uma palavra no meu coração para esse culto. Queria que você abrisse sua Bíblia em Jó 42, por favor. Jó 42, versículo 2, por gentileza. Já queria adiantar para você que dia 24 de novembro, aqui na igreja vai ser o lançamento do meu livro, Da Favela ao Altar. O pastor me pegou de surpresa na terça-feira, aí eu falei meio assim, né? Aí o que eu fiz essa semana? Treinei no espelho para... tem que treinar para vir falar com você. Esse livro, irmão, conta um pouco da minha história, de quando morei na comunidade, as dificuldades que eu e a minha família passamos lá, com a minha mãe, tá? E esse livro também, ele tem um testemunho de um amigo, de um rapaz que ele foi ex-segurança de um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. Então vai contar a história dele e conta como foi o processo de conversão dele. Tá bem bacana, tá chegando já tem um e-book, mas no e-book não tem o testemunho, só tem no livro físico. E outra coisa, quase ninguém compra e-book. Eu descobri agora que o pessoal gosta mais do livro físico, né? Mais do papel. Então, chegando aqui, dia 24 é o lançamento dele, vai ser o último domingo, que é o dia que eu prego aqui. Você comprando, vai ser uma bênção para você e uma bênção para mim. Vai conhecer um pouco mais da nossa história, de como Deus é um Deus que exalta as pessoas e como Deus é um Deus que trabalha no meio da crise. Amém, irmão? Está com a gente também o Wellington aqui, o pastor Wellington, com a sua noiva, o pastor Wellington. Faz assim, pastor, faz assim. Isso. É um amigo de caminhada de muito tempo. Até ontem eu vi uma foto nossa lá no telefone, quando a gente orava lá no Monte do Azeite. 7h da manhã, a gente ia lá, ele toca violão também, é músico, e está sem igreja ele. Aí, Isso. O pastor, talvez o pastor não pode pescar não, mas eu posso, que eu não sou o pastor. Aleluia. Glória a Deus. O Wellington é um músico excelente, é uma bênção. Hoje ele veio aqui se receber de Deus também. Glória a Deus. Diz assim, na minha tradução, né? Bem seis que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?
Glória a Deus. Gente, hoje o negócio aí, não tá? Tá, obrigado. Hoje eu vou tentar dar uma diferenciada aqui, não nas minhas características, porque dessas aí eu não consigo e nunca vou conseguir fugir, porque é assim que Deus me usa como ferramenta, tanto na minha igreja quanto em outras igrejas. Mas eu preparei um slide só pra gente, é igual lá na faculdade, Jorge, igualzinho lá, só pra gente contextualizar dentro do texto que eu vou pregar e dentro da história que nós vamos passar ali. Pois bem, aqui em Jó 42, versículo 2, Jó está gritando, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Por quê? Porque Jó vai passar um processo. O processo que Jó passa faz ele lá no final cantar. Percebe-se que Jó não canta no início. Jó ele vai cantar, vai gritar essa frase no final do seu processo, ou quando já passou o seu processo e chega às vitórias. Você sabe que toda crise, ela é pedagógica. Deus é um Deus pedagógico. Quando Ele quer nos ensinar algumas coisas, isso aqui não é uma regra, até porque não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha, mas geralmente, quando Deus quer nos ensinar, Ele coloca a gente dentro de uma luta, dentro de um vento, dentro de uma crise. Por quê? Porque a crise é pedagógica. Até antes de ser professor, de lecionar na escola, já tinha aquela frase, né? Que o professor, quando vai aplicar a prova, ele fica em silêncio, né? É uma frase muito conhecida e de fato toda vez que a gente vai lecionar uma prova como professor, os alunos tentam tirar alguma coisa da gente, né? Dentro das questões, e a gente fala assim, é a prova de consulta, pode consultar Deus aí. Ainda mais quem é crente na sala. Então assim, toda vez que Deus quer fazer com que a gente cresça, Ele usa a crise como uma forma pedagógica para fazer a gente crescer. E com Jó não foi diferente. Por quê? Porque Jó, ele é o dono de muitas riquezas. Jó é muito rico. Só para tu ter ideia, é do cara mais rico do Oriente Médio. Só que um dia os anjos vão se apresentar ao céu, a Deus, e Satanás vai junto. Aí Deus vai olhar para Satanás e vai dizer assim: tem visto o meu servo Jó? Temente, fiel. Aí Satanás dá uma ideia, dizendo: então tira tudo dele, para ver se ele vai continuar fiel. E agora Deus dá ordem, porque você precisa entender isso aqui. Se o diabo vai fazer qualquer coisa, ou qualquer coisa que acontece na nossa vida, tem que ter a permissão de Deus. O diabo não manda na sua casa, o diabo não manda na sua família, o diabo não manda na vida dos seus filhos, o diabo não manda na sua empresa. Quem manda lá é o Senhor dos Exércitos. Você pode levantar a tua mão e dar um glória a Deus. O problema é que a gente vive uma geração, ou viveu uma geração, que dava tudo para o diabo. A televisão era do diabo, a Coca-Cola era do diabo. Se tiver que cortar, até corta a Coca-Cola, mas não é do diabo. Mas aquele carro com aquela marca tão cara é do diabo. Irmão, quando eu fui me libertando dessa religiosidade, alguém dizia assim: a Zara é do diabo. Eu falei: então dá para mim, que depois vai ser minha. Você precisa entender que o que Deus colocou na tua mão é dele, que o que Deus colocou na tua casa é dele. Todas as coisas da tua casa são consagradas a Deus. A sua família é consagrada a Deus. O seu carro, levanta a tua mão para dar um glória a Deus, um aleluia. O seu carro é consagrado a Deus. Os seus filhos são consagrados a Deus. Henrique, meu filho nem crente já não tem problema, por causa de você. Tem livramento para a vida dele, tem livramento para a vida dela. Tudo que a gente tem é consagrado ao nome do Senhor. O diabo não manda naquilo que é de Deus da nossa casa. Me ajuda a pregar, pegue na mão de alguém e diz assim: tudo que tem na tua mão é de Deus. Só que aqui no texto, o diabo sai. Só para tu ter ideia, Jó, ele tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Parece que é uma coisa normal, né, gente? Só que aqui, as 7.000 ovelhas que Jó tinha, era que dava lucro com a venda da sua pele, ou do seu pelo. Os camelos
serviam de transportes. Ou seja, Jó é dono de uma frota de transporte. 500 juntas de bois para arar a terra. 500 jumentas. Então Jó, ele é milionário. Só que o texto vai dizer que Jó, ele sacrifica a Deus todos os dias. Por quem? Pela vida dos seus filhos. Quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. Aí todo dia Jó pega uma ovelha, sacrifica, adora pela vida dos filhos. Daqui a pouco vem alguém gritando: Jó! Ele vem correndo com terra na cabeça, dizendo: Jó, passou um vento e matou todas as ovelhas. Se Jó sacrificava a ovelha, enquanto ele sacrificava, ele estava dando culto a Deus. O diabo mata as ovelhas de Jó. Sabe o que o diabo quer comprometer de Jó aqui? O culto de Jó. É isso que você precisa entender. O diabo quer sacrificar o nosso culto. Irmão, eu prego toda quinta-feira aqui. Eu tenho dito isso às quintas-feiras. Não dá para tu escolher culto para cultuar. Culto é sacrifício. Não dá para você escolher culto para cantar. Culto é sacrifício. Não dá para escolher culto para tocar. Culto é sacrifício. Se é na quarta de manhã você tem disponibilidade, venha para sacrificar. Isso você precisa entender. Jó sacrificava pelos filhos. Todas as vezes que você entra nessa casa, enquanto você adora a Deus, glorifica a Deus, Deus dá livramento do teu filho, dá livramento da tua filha. Então levanta a tua mão para adorar, mas não deixa de sacrificar. O diabo quer comprometer o nosso culto. O diabo quer comprometer o teu culto doméstico na tua casa. A gente cansa, e mesmo cansado a gente faz um monte de coisa. A gente tem disciplina para um monte de coisa, e muitas vezes a gente não tem disciplina para sacrificar a Deus, ou sacrificar para Deus. Para Deus é sempre assim: eu estou cansado. Algumas pessoas, para Deus é sempre assim: não dá. Eu já ouvi crentes falarem assim: mas a igreja a gente não tem obrigação. Igreja, eu sou disponível, realmente. O problema é que você não fica disponível para fazer o que é para fazer para Deus, e depois tu vai questionar porque Deus não te abençoa. Irmão, é Bíblia. Deus não fica devendo nada a... O que você faz para Deus, Deus ele te devolve. Deus não paga mal não, Deus paga bem. Quando você faz com excelência para Deus, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 7, pode ser 10. Quando tu faz de excelência para Deus, Deus ele te devolve muito mais do que você faz para Ele. É por isso que tu vê muita gente, como o pastor falou aqui, assalariado, salário mínimo, meu irmão, mas que vive bem. Por quê? Porque ele decidiu viver para Deus, ele decidiu cuidar das coisas dele, cuidar da família dele, cuidar da família dela, mas ela entendeu: eu coloco Deus acima da minha família, eu coloco Deus acima dos meus negócios. Teve um dia que alguém, numa igreja que eu congregava, aí estava descendo a Thaísa, aí a gente estava conversando assim com os teólogos que tinha lá, que lá tem um seminário, e um falou assim: eu descobri na Bíblia que a ordem é assim, ó. Porque, gente, a ordem é essa aqui, ó. Primeiro Deus, depois é o quê? Família, depois é o quê? Igreja. Ele falou que descobriu na Bíblia que primeiro é família e depois Deus. Eu não quis nem perguntar o texto, que eu não queria discutir. Você precisa colocar Deus no lugar que é dele. Não, eu vou melhorar para tu não pensar assim, ó, que ninguém pega Deus e coloca, né? Você precisa entender o lugar de Deus na sua vida. Se você prioriza a Deus, Deus ele vai priorizar você.
para você melhorar o teu glória, se você priorizar Deus, Deus ele vai priorizar sua família. Não importa onde você trabalha, não importa quanto você ganha, não importa o tamanho da sua família, coloca Deus no lugar que é dele na tua vida. Ele vai abençoar todas as suas, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Ele vai abençoar a tua finança, vai abençoar seus filhos. Você precisa entender, tem gente na tua casa que nem crente é, mas é abençoado por causa de você, porque você entendeu quem Deus é na tua vida. Quando alguém está gritando, Jó, perdemos as ovelhas, já vem outro gritando, Jó, perdemos também os 3.000 camelos. Enquanto alguém está falando, já vem outro, que a notícia ruim é assim, é uma em cima da outra. E dizem que notícia ruim corre rápido, né? Mas corre, irmão. Tem gente que é portador de notícia ruim. Tu conhece alguém assim? Tem gente que gosta. Não, deixa que essa notícia eu vou dar. Quem morreu? Deixa comigo. Eu tenho um amigo que já passou em Campo Grande. E o pai dele estava doente. Mas muito doente. Aí ele fez uma postagem. Parecia que o pai tinha morrido. Aí o outro rapaz viu. Aí falou assim: Henrique, ficou sabendo que o pai do pastor fulano morreu? Eu falei: mentira. Fui lá no zap do amigo e falei: ó, meus sentimentos. Que Deus o tenha. Aí ele: quem? Eu falei: teu pai. Mas não morreu não. Eu falei: então tá repreendido tudo que eu falei. Tem gente que é portador de notícia ruim. Eles vêm gritando: perdemos camelo, perdemos ovelha, perdemos junta de bois, perdemos as 500 jumentas. Jó, ele acorda milionário e agora durante o dia vai ficando pobre. Só que agora vem a pior notícia, que enquanto alguém vem gritando, dizendo perdeu coisas, perdeu camelo, perdeu animais, perdeu jumento, alguém diz assim: Jó, teus filhos estavam dando uma festa na casa do filho mais velho. Eu sei que a casa caiu, morrendo os 10 filhos. Agora o texto vai dizer que Jó se joga no chão, vai rasgar a roupa e vai gritar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo até tentou comprometer o culto de Jó, mas o diabo não comprometeu a adoração de Jó. É isso que o diabo fica endemoniado com a gente, porque ele vai te dando algumas coisas com a permissão de Deus, ele vai tentando parar a gente no meio do caminho, mas não. A gente tomou um belo banho, colocou uma bela roupa e disse: eu vou lá adorar e glorificar o nome do meu Senhor. Levanta a tua mão para adorar a Deus. Eu profetizo: o diabo não vai comprometer a tua fé. Eu profetizo que o diabo não vai comprometer a sua adoração. Independente de quem cantar aqui, a gente vai adorar, a gente vai glorificar. A adoração não é para o homem, a adoração é para Deus, meu irmão. Só para você ter ideia, Jó tinha muitos empregados. Só que esse período aqui é do período também da escravização no Oriente Médio. Ou seja, Jó poderia ter escravos sim, só que Jó tinha empregado. Por quê? Porque diz a Bíblia que Jó era temente, fiel e justo, honesto. Eu posso ter empregado, escravo, mas não vou ter escravo, eu vou ter empregado, eu vou pagar pelo serviço deles. Por que é que Deus está provando um cara que é fiel? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém já parou para pensar assim, ó? Eu acho que Deus me confundiu com Rambo. Vamos falar a verdade? Eu estou na minha igreja, só está gente aqui, não tem mais ninguém de fora. Seja honesto. Tu já pensou assim, não? Como é que pode? Fulano faz, rouba o Brasil. E quem morreu? O cara tropeçou e morreu. Quem é que nunca pensou assim? Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer se colocar no lugar de justo. Só que ninguém pode se pegar e se colocar no lugar de justo. Porque quem está falando que Jó é justo não é Jó. Quem está falando que Jó é justo é Deus.
Então não adianta, aqui não é meritocracia. Aqui não é merecimento, aqui é graça de Deus. Por que fulano morreu e eu não? Porque Deus ainda tem misericórdia de você e quis levar ele, não quis levar você. Porque a vida e a morte estão na mão de quem? Então para de se colocar num lugar, parece que a gente se sente melhor do que o outro, e a gente não é. Eu digo, quando eu converso com algumas pessoas, e a gente fala sobre pecados, ou fala sobre alguém se achar melhor que o outro, eu digo assim, ó, a diferença de um para o outro aqui, irmão, é que meu pecado é diferente do seu. E as pessoas julgam as outras porque o pecado dela é diferente do seu pecado. Aí, viu, fulano, fofoqueiro, e tu? Jó vai perdendo. Agora começa a maior crise na vida de Jó. E crise é pedagógica. Crise faz a gente crescer. Mas crise não é legal de se viver. Se eu perguntar aqui, quem quer viver no meio da crise? Ninguém, irmão. Agora se eu perguntar, quem quer viver só na bonança? Quem quer? Levanta a mão. Olha lá. Começou aquela, fiquei filé mignon, quem quer? E o ovo? É, né? Come todo dia que eu quero ver. Ah, eu gosto. Come todo dia igual eu comia. Parecia que a gente ia ver até uma galinha dando meu ovo. Então a crise, ninguém quer viver, só que a gente, uma hora na vida, ou outra a gente vai viver. Porque Deus precisa te amadurecer. Você quer ver uma coisa? Tem como colocar aí para mim? Igual o pastor Ney faz. Irmão, demorei a noite toda para fazer esse slide. Mentira, foi a Teresa que fez, irmão. Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Talvez no período a partir de 1900, foi uma das primeiras crises que eles vão viver naquele período, aquela geração. Essa guerra aqui, ela é chamada de Guerra das Trincheiras. Por quê? Porque é uma guerra onde eles não atacam, onde só eles se defendem da Alemanha. Uma curiosidade, que tinha um cachorro, um pitbull, na época, que eles levavam, ele levava as mensagens. Botava a carta na boca dele e ele passava. O exército da França mata esse pitbull. Ele era alemão. Essa é uma das curiosidades da Primeira Guerra Mundial. E aonde está o Brasil? Convocado para a guerra. Que passa a maior vergonha. Mas escuta, eles vão dar um tiro. É a época que estava aparecendo já submarino. Eles começam a ver balançando a água e eles vão dar um monte de tiro. Quando vê, eram golfinhos. É chamada a Batalha dos Toninhos. O Brasil está envolvido na Primeira Guerra Mundial. E a crise da guerra econômica? Se você... Eu converso com o Luciano um pouco, às vezes, quando a gente fala sobre essa geração. Por que é que essa geração é uma geração tão diferente da outra? Aí eu vou te mostrar. Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Passa para mim. Depois da Primeira Guerra Mundial, 18, quando chega em 29, na verdade, é que eu não coloquei ali, porque logo em 1918 vem a gripe espanhola. Depois da gripe espanhola, vem a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? É quando o dólar quebra. A bolsa de valor vai lá no chão. Pessoas que acordaram milionárias, que dormiram milionárias, agora vão acordar pobre. Esse período é o período que muita gente sem Deus se matou. Isso aí já é para os jovens aprendendo, que caem na prova. Pô, eu vou cobrar hora-aula, tá? Que vocês me jogaram na piscina. Seus miseráveis, Eu vou falar mais nada disso não. Eu fiquei com ódio dele, pai. Então, alguém acordou, dormiu milionário e acordou pobre. 1929. Tem alguém aqui de 29? Sem ser o Guará? Não, cara. Deus grandão.
Me perdoa, cara. A bolsa cai, alguns se matam, outros não. Congreguei com um rapaz que o pai dele, ele fala que o pai dele ficou louco, a ponto de ser internado. Por quê? Porque essa crise de 29, a grande depressão, ela vai atingir o mundo inteiro. Depois da grande depressão, o que vem? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela é de 39 a 45. Então, percebe-se que eles não se recuperaram ainda nem da Primeira Guerra e nem da Grande Depressão. Onde esse camarada aqui, o Hitler, ele acorda com uma ideia. Ele quer atacar os países. Aí eles vão atacando os países, ele faz um acordo com o presidente da França, dentro de um trem, e na verdade ele não tem palavra. O que ele quer atacar, ele coloca fogo no corredor polonês, ataca a França, vai atacando todos os países, perde para a Rússia, como todo mundo aqui que gosta de história sabe. Só que eles não tinham se recuperado ainda da Primeira Guerra, da Grande Depressão, da gripe espanhola, e agora vem a Segunda Guerra Mundial. Olha o que essa geração passou! Depois da Segunda Guerra, 91. Quem é aqui de 90? Alguém aqui é de 90? Filho de 90. Eles nem se recuperaram ainda da Segunda Guerra. Agora vem a Guerra Fria, que é a briga dos Estados Unidos com a União Soviética. Aqui, gente, é uma guerra ideológica, uma guerra de ideias. Estão sofrendo, já é em 91, passa 91 por favor. Agora é a queda da União Soviética também em 91, é que vai abrir, agora vai ser Rússia e Ucrânia. E eles vêm passando tudo isso. Aí alguém me pergunta, por que essa geração passada é tão forte? Está aí. Tempos difíceis formam homens fortes. Obrigado, Jorge. O problema é que a gente vive um tempo fácil. E esses tempos têm transformado homens frouxos. Eu não vou bater na depressão, porque eu sei que a depressão é uma doença e tem que ser tratada. Eu não vou bater na crise de ansiedade, porque eu sei que tem que ser tratado. Mas sabe onde eu vou bater agora, gente? No bom sentido da palavra? Uma geração mimimi, uma geração Nutella. Quem é que na época na rua brincou de taco? Soltou pipa? Jogou bola de gude? Como é que tu vê as crianças hoje? Jogando Free Fire. Eu vou mais, tem uns adultos que jogam. Vou comprar uma roupinha para ele. Irmão, o Lucas joga. Mas tu não é frouxo não, tu é corajoso. Você vê as crianças na rua, elas andando. Irmão, quando começou aquele período de caçar Pokémon, eu tô vendo um cara ali perto de casa, eu morava no Castelinho, aí eu tô vendo um cara assim. Irmão, um adulto. Falei, o que é isso? Tem um Pokémon aqui. Falei, tá repreendido, cara. Não é pra mim, não. Uma geração Nutella, uma geração mimimi. Aí eles casam, quem sustenta eles são as mulheres deles. Aí eles casam, não quer sair da casa da mãe, não quer sair da casa do pai. Você precisa entender, se quer casar, tem que dar uma casa para essa menina. Se quer casar, você tem que entender que tem que se desligar do pai e da mãe. Eu não vou falar que eu falei, Thaísa, eu não posso falar que a geração é fraca, senão eu bato em mim também, que eu sou dessa geração. Mas essa geração é a geração passada, é uma geração mais forte. Uma geração que se você sentar com eles, eles vão te contar. Meu almoço era café e farinha. Se você pegar os mais velhos aqui e sentar, eles vão dizer para vocês. Cedo eu tive que ajudar meu pai e tive que ajudar minha mãe trabalhando e tinha que estudar também. Tem uma geração aqui hoje que só estuda. Que o pai dá maior condição.
Ainda estuda mal. Aí coloca lá uma postagem no Instagram, a gente fomos. Aí não, irmão. Quando não é, nós vai. Uma geração, a gente precisa fortalecer essa geração, sabe por quê? Porque está chegando um avivamento para essa geração. Deus não vai mandar um avivamento para uma geração frouxa. Deus não vai mandar um avivamento para uma geração irresponsável. Quando Deus mandar um avivamento, vai ser para uma geração forte. Levanta a tua mão para adorar, porque a tua casa faz parte dessa. Levanta a mão, deixa eu profetizar. O seu filho vai fazer parte dessa geração forte. A sua filha vai casar de véia Grinalda. Se é para aplaudir, aplauda o Senhor bem forte, meu irmão. Precisamos de uma geração firme. Eu só tive que ter uma ideia legal de como está essa geração quando eu saí da bolha, porque eu só pregava, gente, esse Brasil inteiro. E eu fui dar aula. Quando eu cheguei na sala de aula, eu não acreditei. Teve um aluno que tacou uma bolinha de papel em mim. O outro falou assim: tem que fazer mesmo, que meu pai paga teu salário. Eu falei: não acredito. Se eu falasse assim com umas velhas, irmão, não tinha dente na boca. Não tinha não. Eu sou do tempo que já estava acabando o período, mas peguei o finalzinho de dar benção ao vizinho. Passava mais velho, benção, aí Deus te abençoe. Tu vê filhos que nem pede a benção o pai e a mãe. Mas sabe de quem é a culpa? Dos pais. Você não dá limite ao teu filho, tu não dá limite à tua filha. Você deixa a coisa correr frouxo. Aí tem gente que, meu filho irmão, eu não estou pregando a violência aqui não. Porque minha mãe me bateu uma vez só na vida. As outras foi tentativa de assassinato. Você tá doida? O quê? Tua tá aí, né? Uma vez é bom pegar na minha igreja. Uma vez, irmão, a bola, tinha uma vizinha chamada Zenaide. Zenaide é clássica. Ela tinha acabado de fazer metade do muro. A bola caiu lá dentro, falei: opa, deixa comigo. Eu meti da líder, deixa. Eu corri e pulei. Quando eu pulei o muro, pá. Aí eu me dei uma ralada, mas quando levantei, Frazão, olhei, minha mãe estava subindo. Minha mãe andava assim, ó. Andou assim. Minha mãe: o que é isso? Eu falei: o muro caiu. Aí a Zendade começou a falar: isso é o diabo. Que eu já era crente. Isso aí, pastor, minha mãe: não fala do meu filho assim não. E começou a discutir com ela. Eu falei: graças a Deus. Quando cheguei em casa, irmão, era aquela assim, ó: vai tomar banho. Pra quê? Tô com calor não, vai tomar banho. E o pau quebrava. Eu não estou fazendo apologia para você bater no seu filho. Estou falando como é que funcionou a minha vida, e comigo funcionou. Limites. Minha mãe criou a gente sem pai, sozinha, e sempre deu limites. Hoje eu vejo essa geração xingando mais velho. Você vai passar na rua, eles não param nem a bola para tu passar. Só que eu quero profetizar que essa geração não é uma geração fraca. Eu quero profetizar que Deus vai ajeitar essa geração em nome... Levanta a tua mão, por favor. Eu quero profetizar que Deus vai ajeitar essa geração na tua casa. Mas a geração está assim, mas o seu filho não vai andar conforme hoje não. Teu filho vai ser forte. Sua filha vai ser firme. Seu filho vai ser independente. Levanta a mão, pega essa palavra. O seu neto será independente. Ele terá uma profissão na vida. Vai passar no concurso público. Eu profetizo que nós seremos uma geração abençoada em nome de Jesus, meu irmão. Você pode pegar na mão de alguém e diz para ele assim, ó: essa geração será uma geração forte. Em nome de Jesus. Escuta aqui. E agora Jó perdeu. E Deus colocou Jó numa crise. Aí no capítulo 38 do livro de Jó, Deus aparece.
Por quê? Porque Jó começa a reclamar. Eu sei que tem umas músicas aí, que diz assim, ó, Jó não murmurou. Murmurou não, irmão? O que ele mais fez? É só tu ler o texto. Eu amaldiçoo o ventre da minha mãe. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Antes o peito dela tivesse secado, ficasse sem leite, e eu sem alimento e morreria. Aí jovem murmurando, reclamando. Aí Deus aparece no 38 e diz assim: Jó, cinge teu lombo como homem. Sabe o que é cingir o lombo? É apertar o cinto. Por quê? Porque aqui é uma cultura. Quem era do Oriente Médio não andava sem cinto. Porque cinto representa a honra. Ou não lembra de Atos capítulo 12? Pedro, pega sua capa, coloca a sandália e amarre o cinto. É honra. Eu vou te perguntar. E como homem, percebe-se que Deus está tratando Jó, não é como criança. É como homem. Aonde tu estava? Quando eu fiz o firmamento da terra. Aonde tu estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Aonde você estava quando eu criei o sol? Aonde você estava quando eu dividi o mar para lá e a terra para cá? Aonde você estava quando eu coloquei as constelações? Aonde você estava? Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, se coloca no teu lugar. Essa crise é para você crescer. Essa crise é para você amadurecer. Sabe o que Jó vai cantar? Alguém, o 38 vai dizer: dentro de você tem um crocodilo e um jacaré. Alguém está dizendo: por que é que Deus provou Jó? Porque ainda Jó temente, ainda Jó justo, Deus precisava ajustar a vida de Jó. Aonde tu estava? Sabe o que Deus está falando para Jó diretamente? Quem é você? Para questionar a forma que eu trabalho. Você conhece alguns Jóis atualmente? Fica. O senhor podia ter vindo aqui, irmão. Se o senhor não me der, vou sair fora. Imagina Deus falando: então sai. Você está pensando que Deus trabalha com o mesmo sentimento que teu pai e tua mãe trabalham com você? A Bíblia fala que a morte de um justo para Deus ele recebe como alegria. Todo mundo que morre, se for perto da gente, vai chorar. E Deus, se for justo, se alegra. Então o sentimento de Deus não é o mesmo do nosso. Está pensando que Deus trata você como criancinha? Você faz o que você quer. Romanos capítulo 2, esses dias eu estava lendo. Apareceu para mim numa rede social e eu fui ler. Diz assim, ó: você não tem coragem de parar de pecar? Você sabe que Deus não te cobrou ainda pelos seus pecados, porque Ele está dando tempo para você se arrepender. Porque Deus não quer tratar você com juízo. Deus quer te perdoar através do seu arrependimento. E Jó continua perdendo. Aí chega um período que ele não perde só coisas, Rafael. Agora vai ser tocado na saúde dele. Eu anotei umas coisas aqui para você que eu peguei de um historiador. Úlceras, furúnculos, tumores na boca, e dentro desse tumor tinha um verme que devorava a carne até atingir o osso. É por isso que a mulher de Jó fala assim, ó: amaldiçoa seu Deus e... Irmão, olha o estado de Jó. Alguém diz assim: essa mulher não é sábia. Não, você precisa entender que a crise que ela está passando, você tem que parar com isso. Tem gente que tem que parar de medir a crise do outro com a régua da sua crise. Olha o período que ela está passando. Ela já não aguenta ver o marido sofrer. Jó se coçava com o que, gente? Com o quê? Aí eu vou te explicar esse caco de telha. Porque esse período o amianto não tinha sido ainda criado. Já vi pregador falando: quebrou a telha. Não. Isso aqui é uma especiaria que só os ricos tinham na época. Era um pedaço
de metal, e na ponta tinha um remédio, como se fosse um antibiótico, que Jó, ele passava nas suas feridas, e automaticamente o remédio passava também nas feridas, para as feridas serem curadas. O hálito de Jó, diz a Bíblia aqui no livro dele, que fedia. A mulher diz assim: eu não aguento mais ver Jó assim. Jó, amaldiçoa teu Deus. É melhor você morrer, eu não aguento ver você assim. Os amigos de Jó, crise na vida financeira, crise na saúde e crise na amizade. Olha os amigos, conta pra gente, Jó. Não, fala pra... onde tu pecou? Jó, não é possível. Isso aqui tu deve ter dado uma vacilada das grandes. Ele tem 4 amigos. Os 3 mais velhos, depois tu lê com calma em casa, vai afundar o emocional de Jó. Aí o mais novo fala assim: gente, isso aí que Jó está passando, não tem outra explicação, isso aí é a mão de Deus. Amigos foram embora, a saúde está indo embora, a finança já foi embora faz tempo. Aí diz a Bíblia que Deus aparece para Jó e diz assim: Jó, vem cá, ore pelos seus amigos. Ah, irmão, aqui eu vou pegar um monte, até eu. Quem aqui tem coragem de orar por alguém que te fez mal? Mas aqui não é opcional. Aqui é uma ordem. Quando te der um tapa na face de um lado, faz o quê? Só que aqui não está no literal não, gente. Que Jesus sabia que se der um tapa aqui, tu faz o quê? Tem uns aqui que... eu andava armado no mundo. Nunca pegou numa pistola, mas fica... Aqui é assim, ó. Se alguém te fizer mal, você devolva a ele com bem. Porque cada um oferece aquilo que tem. Ora pelos seus amigos. Aí Jó vai orar. Aí diz a Bíblia que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus, ele restituiu a sorte de Jó. A oração vai trazer para você aquilo que é teu. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar, por favor. Já estou encaminhando para o final, levanta a tua mão. A oração vai trazer de volta para a tua casa aquilo que é teu. Aquilo que Deus permitiu que talvez o diabo tirasse, ou a vida tirasse, ou a crise tirasse, Deus está dizendo: você vai cantar bem, sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. A crise chegou, mas chegou para te amadurecer. A crise chegou, mas chegou para fazer você crescer. Ei, a crise chegou, mas chegou para mostrar quem é teu amigo e quem não é. A crise chegou para mostrar para você quem dá para você confiar e quem não é para você confiar. A crise chegou para te mostrar quem você vai receber na tua casa e quem você vai começar a fechar a porta do teu lar. A crise é para isso. E agora? Eu sei que você é bom de matemática. Só coloca para mim aqui no slide a próxima crise, para a gente terminar. Aleluia. Ataques ao 11 de setembro. Eu falei isso aqui uns dias desses pregando. Está bem pertinho da gente. Dá quantos anos? 23 anos. Que foi em 2001. Primeiro avião pega na torre às 9h25. Às 8h25. O segundo avião, foram 3 aviões que foram atacados ali. O segundo avião, 9h25, 9h30. O terceiro avião, 10h45. Aí eu vi um cara falando que ele ia trabalhar. Naquele dia ele acordou atrasado. Ele toma o seu café da manhã rápido, toma seu banho. Aí ele perde um par do sapato. E ele vai procurar e aquilo está atrasando ele. Aí ele coloca o sapato, ele entra no carro.
Ele liga o rádio, quando ele liga o rádio, está noticiando que o Afeganistão, através de Osama Bin Laden, ataca as torres. Ele fala que ele para o carro, ele coloca a cabeça no volante e começa a dizer glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender, tem hora que você não está atrasado à toa não, gente. Tem hora que é Deus dizendo, eu te atrasei para te dar livramento, eu te atrasei para te dar livramento. Quem não lembra do avião da Latam, quando cai em Congonhas? Tem um médico que ele conta uma experiência, ele fala que, isso aqui é muito forte, gente, ele fala que ele já comprou a passagem, já chegou o dia de voar, ele vai para a fila, já está embarcando, e na fila, ele fala que Deus fala com ele assim, ó, sai desse avião. Aí ele pensa, mas isso é da minha cabeça, eu preciso chegar em São Paulo. Aí Deus com ele, sai desse avião. Ele desce do avião, todo aquele transtorno, tem que pegar a mala. Ele sai do Congonhas, do aeroporto que estava, o dono de avião saiu. Entra no carro, sem entender nada. E ele fala assim, antes de ir para casa, eu vou passar no meu consultório. Ele conta que quando ele entra no consultório, ele abre as portas, a sua secretária está vendo a televisão, ela olha para ele e ela regala o olho desse tamanho. Ele fala, por que você está assustada? Aí ela, olha aqui, o avião cai e morre todo mundo, inclusive um pastor que pregava nos Gideões chamado Luiz Antônio. Você precisa agradecer a Deus pelo livramento que Deus tem te dado. Eu falei isso aqui na quinta-feira e eu quero repetir aqui. Você precisa agradecer a Deus pelo aquele assalto que você seria assaltado e não foi, porque Deus te guardou. Você precisa agradecer porque levaram só seu carro e não levaram a sua vida. Você precisa agradecer porque naquele tiroteio essa semana agora, a gente não vai muito longe. Alguém dormindo no Tinguá, em Nova Iguaçu, no Brasil, infelizmente tomou um tiro e morreu. Irmão, você precisa entender, todo dia tem livramento para nossa casa, todo dia tem, levanta a tua mão para adorar o Deus do livramento, tem livramento para o teu filho, para a tua filha, agradeça a Deus. Eu termino aqui para a gente orar. Jó cantou, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Sabe por que Deus honra Jó? Porque Jó, acima de qualquer coisa, ele continua honrando Deus. Porque a honra é igual sombra. Ela corre atrás de quem foge. E foge de quem corre atrás. Tem um montão por aí querendo honra. Só que não é querer a honra é que tem que te querer. E eu profetizo que para cada dia de vergonha dupla a honra. Se coloca de pé, por favor, se coloca de pé. Feche seus olhos, feche seus olhos. Isso. Feche seus olhos, feche seus olhos. Escute isso. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. E
preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Muitos me conhecem. Alguns são de perto, outros de longe. Sabe quem eu sou? O pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua. Só o teclado, só o teclado, só o teclado da igreja. E se precisa, não é de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre escute. Existe alguém aqui que, enquanto eu vi essa mensagem, o coração queimou? Está dizendo, Henrique, eu estou afastado. Henrique, eu estou vivendo a maior crise da minha vida e eu preciso que Deus esteja nela comigo. Eu quero voltar essa noite para Jesus. Cadê você? Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar o quadro das coisas dentro da sua casa. Cadê você, Henrique? Nem crente eu sou. Eu quero hoje embarcar nesse negócio com vocês. Cadê você? Vem aqui. Cadê o primeiro corajoso? Cadê o primeiro corajoso? Alguém que viveu todas as crises. Ou está vivendo. Só que enquanto eu pregava, o Espírito Santo queimava seu coração. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus quer mudar as coisas dentro da sua casa. Jesus quer mudar as coisas dentro de você. Cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa? Só chamar. Não preciso. A primeira pessoa está vindo aqui. Uma menina, fica do lado dela aqui. Isso. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Jesus quer mudar a história do curso da tua vida. Eu sei, porque eu estou insistindo, porque ele está dizendo assim, ó, ainda tem gente, ainda falta gente vir aqui no altar. Ele quer mudar as coisas dentro de você. Não está legal as coisas que você tem vivido. Ele está dizendo, eu vou estar no barco junto com você e tu no final vai cantar, bem sei que tudo podes. Existe mais alguém? Eu estou afastado e eu quero voltar. Eu sou teu pai. De formalidade, eu quero te. Eu queria que você desse um abraço nessa pessoa do seu lado. Você consegue fazer isso? Ou abraça alguém que você já tem intimidade. Diga assim, ó. A segunda pessoa está aqui, gente. A segunda pessoa está aqui. A segunda pessoa. Se tem festa no céu, também tem que ter festa na igreja. Isso, fica do lado dela.
Isso. Abraça dizendo assim, ó. 2024. Você vai cantar. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Oh! Graças a Deus. Essa jovem está aceitando Jesus, está voltando para Jesus. O que você está fazendo? Oi? Você está voltando para Cristo? Amém. Como é seu nome? Nayara. Vocês podem estender as mãos para Nayara. Pai, em Cristo Jesus. Nayara não está em minhas mãos, mas está em tuas mãos. E nós, como servos, amigos dessa jovem, nós impomos as mãos. Ela hoje retorna ao teu altar. Hoje ela retorna à tua casa. Nós queremos te pedir que tuas bênçãos sejam sobre ela, que ela possa receber de ti o melhor, que os jovens dessa igreja possam abraçar esta jovem. Ó Pai, trazer ela de volta aquilo que ela perdeu um dia, a alegria, a juventude está, ó Pai, na tua presença. Eu apresento ela no teu altar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém. Que os jovens dêem um abraço nela aqui, né? Tá chorando ela. Cadê? Tem jovem não? Ah, pensei que não tinha juventude aí nessa igreja, né? Só tem ela também, tem mais jovem não, né? Amém. Seu nome é, minha filha? Jocelene. Tá voltando para Cristo? O que você está fazendo hoje? Aceitando Cristo Jesus, né? Isso é bom, né? Professora da academia. Vamos orar por ela, queridos. Põe as mãos aqui, vai. Pai, em Cristo Jesus, a tua filha hoje vem ao teu altar, te aceitando como o único Salvador da vida dela, Pai. Ela entrou por essas portas à toa, que nós temos visto nesses dias, que nós temos orado e te pedido, que pessoas entrem por essas portas, que sejam salvas pelo teu reino. E isso tem sido, ó Pai, visto nesses dias nesta igreja. Nós impomos as mãos sobre a tua filha, que a tua filha possa se sentir, ó Pai, na casa do Pai, na casa do pão, Pai. Nós abençoamos a tua filha que hoje te aceita como o único e suficiente Salvador. Nós abençoamos a vida da tua filha em Cristo Jesus. Digam todos amém. Aplauda Jesus. Tem mais alguém que pode me dar um abraço nela aqui, junto com a Maria Luísa? É só chamar, não preciso. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só te amar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Você, Henrique, professor de história, tu podia trazer mais slide, rapaz. Porque fica dinâmico, fica uma coisa legal. Tu é professor de história, rapaz. Te dá esse bizu. É bom, bizu é bom. Você vai se dar bem, tu vai arrebentar em tudo quanto é lugar aí. Você esqueceu de 11 de março de 2020. Pandemia. Você não fechou com ela, tá ali também? 11, você esqueceu dela? Não podia esquecer, né?
Foi decretado, né, o estado de pandemia em relação ao coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que aconteceu há 2 anos, né, na época, hoje há 4 anos, 11 de março de 2020. Aí já foi uma guerra biológica, né? Quem passou por essa guerra? Só tem alguns que passaram por esta guerra, né? Os outros aí nasceram ontem, não é isso? Felizmente nasceram ontem. Quer ver quem passou por essa guerra? Levante a mão aí. Ah lá, os que não levantaram as mãos nasceram ontem. Estão aqui já grandes desse jeito, né? Que legal, né? Verdade. Você sabia que nessa igreja aqui ninguém morreu de coronavírus? Outrora ficava eu, Adriano, Lucas, Paulinho vinha? Não? Quem foi que tocava aqui? Pastor Romildo. Pastor Romildo. Nós ficamos aqui diante de câmeras com o meu amigo ali, falando para algumas pessoas que estavam em casa. Eu falei assim: gente, nós vamos receber gente aqui na igreja. Nós vamos abrir as portas para que pessoas venham. Começamos com 20, aumentamos para 30, chegamos aos 50. Eu falei: o que eu faço, Senhor? A igreja toda me metendo pau na internet, onde era. Esse pastor é maluco. Se morrer alguém, você é o culpado. E eles estavam certos, não estavam errados. Porque carne revela carne. E você só dá o que você tem. Henrique, tu arrebentou, hein? Só dá o que você tem. Gastei na época 18 mil reais para comprar maquinário, produto e teste de coronavírus. A única igreja. Você entrava por essas portas, tu era tomado por uma névoa. Fumaça te esconde. Se você entrasse espirrando, você fazia teste de coronavírus. A igreja investiu e disse: vem. Teve uma Santa Ceia que nós tivemos uma igreja como essa aqui, no meio de uma pandemia. E eu falava: nós temos que sair 10 em 10. E a igreja vinha. A igreja buscava. Quem é desse tempo, levante a mão aqui. Aleluia, tem muita gente. Oh, glória. Levante a mão, quem é desse tempo. Você está vivo. Nós não nos trancamos na nossa casa. Nós viemos aqui adorar e bendizer o nome de Jesus. A crise chegou, a guerra biológica chegou. Você ficou em casa até com medo, mas as nossas orações fez com que Deus te salvasse. Salvou ou não salvou, gente? Quem está de pé aí, levante a mão. Quem passou pelo coronavírus aí, levante a mão. Glória a Jesus pela vida. Estamos vivos. Somos vivos para a glória de Deus. Aleluia. E quantos passaram pelo coronavírus, sobreviveram? Se quebrantaram ao Pai, não foi? Todo mundo quebrantado, não era assim? Demais. Acabou essa guerra biológica, né, gente? Acabou o quebrantamento. A única fofoca que rolava era coronavírus, né? Era máscara, era tudo isso. A única fofoca era essa, né? Mas acabou, né, gente? Tem gente que precisa voltar aos coronavírus da vida para dar sentido à vida. Sentido à vida. Você está de pé. Para de falar mal dos outros. Para de brigar. Aquela geração que tu mostrou aqui, eu estava voando, sabe? Lembrando de tudo. Voltei ao 5º ano primário. Voltei, né? Você me fez hoje, se eu fizer uma prova, eu acho que eu tiro algumas notas dele.
tirar alguma coisa ainda, né? Queridos, lembre-se disso. Você está de pé. Não preciso de religiosidade. Eu quero intimidade. Sou seu pai. Só chamar. Não é sobre intimidade, só isso. Quem tem intimidade com o Pai perdoa. Quem tem intimidade com o Pai se aproxima. Quem tem intimidade não legisla com ninguém. Quem tem intimidade deixa o Pai entrar dentro do seu coração. Essa mensagem reina no seu coração, senão eu prego de novo. Você não sai daqui. Quando você é inspirado, você tem isso, amém? Deus abençoe sua vida. Henrique, vem cá, dá a benção que eu quero descer para cumprimentar. Não queria nem vir aqui, mas tu me deu. Glória a Deus, vamos para casa abençoado. Que essa semana possa ser a melhor semana da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de cultuar o Senhor essa noite. Muito obrigado pelos livramentos, pelas bênçãos. Agora nós vamos para casa, guardado e amparado pela sua poderosa mão. Que o Senhor possa guardar cada um até chegar em casa. E que amanhã possa ser uma segunda-feira de resposta, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, seja com todos de uma forma rica. Glória a Deus, vai para casa abençoado, gente. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um dia aqui na igreja. Está patrimônio justíssimo aqui na nossa igreja. O rapaz que você sobre uma coisa na palavra. Deus se manifesta e faz a obra em nossas vidas. Muito bom. A gente está preparado também justiça. Casal do tipo de igreja. Essa classe de igreja acharam que estamos aqui agora com a Herói, uma das nossas mulheres de boa, e dela agora, eu sou do mundo de hoje. Fala pra gente o que você falar lá pra falar. Vamos, gente, até muito bem.
Vem com a gente, Igreja de Nova Vida em Vila Rosari, até terça, com o sonho da família. Aí, 19h30. Boa noite.